Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje recebe Luiz Fernando Garcia, especialista em psicodinâmica em gestão e negócio, e que recentemente lançou mais um livro, Empresários no Divã: Como Freud, Jung e Lacan podem ajudar sua empresa a deslanchar. Livro esse lançado e publicado pela editora Gente. Luiz Fernando Garcia, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Obrigado você, Milton, aos ouvintes que estarão com a gente nesse próximo período e estou à disposição de vocês. Luiz Fernando, por que os empresários vão para o divã? O que mais leva os empresários para o divã? A gente deve pensar, né, antes de pensar a questão do divã, o quanto que o desconforto para algum deles se intensifica. Então, é importante três pontos que a gente nota nesses 12 anos. As relações afetivas começam a se desgastar, eles vão ficando muito funcionais, então eles acabam por uma série de questões do psiquismo que acaba levando eles a se isolarem um pouco e entrarem num mundo mais recluso. Se diminui a troca e com isso a interação social fica um pouco mais persecutória, eles se sentem um pouco mais ameaçados com o meio e mal compreendidos. Isso faz com que o ambiente de trabalho seja a principal vida dessas pessoas ou desses indivíduos que também deveriam se expandir, se vincular diferente. Isso passa por desenvolver uma estratégia de funcionamento com as pessoas mais isolada e, de alguma forma, o vínculo ele fica mais administrativo, tanto na casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, se tratando das empresárias, das mulheres, donas de negócio. E as amizades, por exemplo, vão se extinguindo, os vínculos ficam muito poucos. Então, naturalmente, quando esse desconforto começa a aumentar demais, esse é um dos motivos que eles vão buscar ajuda. Isso acontece mesmo numa sociedade que costumamos dizer está cada vez mais conectada, as pessoas estão mais compartilhando coisas, ideias. Isso acontece dentro do mundo corporativo, esse isolamento? Esse isolamento ele não é percebido de uma forma consciente. Não é porque a mídia se expandiu, ou os canais se expandiram, né, desde a internet até a forma como a gente se comunica com clientes hoje, as reuniões que a gente pode ter à distância. Isso não quer dizer que o vínculo se estabelece com afetividade. Muito pelo contrário, como tudo é muito corrido, a gente não se aprofunda mais. Não existe mais nas relações uma tendência do aprofundamento e da troca verdadeira, genuína. Então isso acontece num limiar que não é percebido por eles. Quando eles se veem, eles já não conseguem mais trocar questões da dificuldade humana, da própria questão existencial. Isso geralmente vai levando a essa estratégia de reclusão, mesmo com excesso e com a pulverização de vínculos que eles possuem, que não são de natureza mais densa, mais profunda. Então, eles se sentem um pouco, de fato, numa estratégia de isolamento. É como se eles tivessem muitos estímulos para dar conta e nenhum deles para eles mesmos. Então, isso, de fato, é uma tendência e predomina nos grupos de trabalho. Luiz Fernando, como é que é possível identificar quando o empresário está passando por esse processo? Você mesmo diz que é muito difícil dele próprio perceber. Como é que é possível começar a perceber no seu entorno de que, olha, eu tenho sintomas desse isolamento? Muito, muito legal a pergunta. Embora na tua primeira pergunta, quando eu estava correspondendo aos três pontos, as relações afetivas é um deles. A outra é o nível de prosperidade, ele começa a caminhar, caminhar e o auto-boicote começa a ocorrer e ele naturalmente não cresce como gostaria de crescer. E a outra condição é a saúde mental. O indivíduo começa a aumentar o conflito interno dele com ele mesmo e a saúde psíquica começa a se atrapalhar. O alcoolismo, a necessidade de novas relações fora das relações tradicionais, a orientação para o sexo demasiado, a questão deles, de alguma forma, perderem um pouco o sono, ficarem muito ansiogênicos. Então, a gente deve pensar essa segunda pergunta como um triângulo. Vamos pensar que a gente se sustente por um tripé. Esses três pontos são essenciais para todos nós: as relações afetivas, o nível de prosperidade, a saúde mental e a saúde psíquica, que se confundem um pouquinho. Quando é que a gente nota que isso não é percebido por eles?
existe um termo no senso comum, que é o tal do auto-boicote, quando eles começam a tomar iniciativas e resoluções muito precipitadamente, e a ansiedade se eleva, é comum que eles cometam mais erros concretos. Então, num nível ansiogênico, uma ansiedade maior leva com que ele se atropece mais, sempre alguma coisa relacionada com a precipitação das aquisições. Então, isso interfere no giro da empresa, isso interfere na condição dele administrar seus números pessoais de uma forma mais adequada. Então, a gente percebe que ele começa a se complicar lentamente na área financeira, nos vínculos em casa, ele não se sente mais atraído. Isso é uma das questões que o nosso ouvinte pode entender. Ele já não sente mais atraído em ter trocas substanciais dentro do ambiente familiar e nem com amigos. Então, aquilo que a gente estava conversando um pouco, eles não se sentem preenchidos nas relações. Então, é comum, por exemplo, que eles começam a se sentir com uma dificuldade de trocar assuntos pessoais. Isso começa a se intensificar. Geralmente, aparece uma figura, né, que não de uma forma generalizada, mas aparece sempre uma relação no paralelo, sejam com os homens ou com mulheres, que vão levar, por exemplo, a tentar forjar, a tentar ele encontrar um espaço de troca mais profundo afetivamente, que são as relações extraconjugais, ou muitas vezes com alguém que talvez dê um espaço temporário a ele, acolha, dê carinho, e isso a gente começa a notar. Quando ele começa a procurar demais relações do lado de fora, da vida familiar, da vida de amigos, a gente começa a notar, esse é um dos sinais que ele pode prestar atenção, que alguma coisa está se desequilibrando nesse triângulo. Luiz Fernando Garcia, é tão ruim assim ser empresário, ser um líder de equipe, ser assim um comandante de uma empresa? Causa tantos males assim? Eu acho que tem muita coisa boa e muita coisa ruim, muita coisa não ruim, mas eu acho que a gente deve prestar atenção. Eu me lembro uma vez, quando eu fazia minha primeira psicoterapia, um psicanalista me disse: toda profissão tem alguma coisa que pode adoecer. O segredo é a gente perceber se isso pode estar acontecendo com a gente, em demasia ou não. Ser dono de negócio imprime, e é comum, né? A gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, se é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. A entrada deles para o mundo de negócio já é uma tentativa de se destacar isoladamente. Então, o empresário já tem na sua origem uma busca para um destaque, uma necessidade de ser compreendido, auto-observado como alguém especial. Isso imprime uma coisa boa, né? A gente chama no termo, na psicanálise, tem um termo que se usa, vicissitude, que é com a mesma característica, atrapalha e ajuda o indivíduo. A coisa boa é que eles têm uma autonomia maior, um nível de iniciativa maior, eles podem dirigir a vida para onde quiserem ir. Mas diferente do que o senso comum compreende, donos de negócio e altos executivos, eles precisam corresponder a uma demanda bastante excessiva. E isso faz com que, nessas questões maléficas que a gente está conversando, de fato, esse indivíduo se sinta muito sobrecarregado, e um dos aspectos negativos de ser um líder é ir se isolando naturalmente na tentativa de corresponder a todas as demandas. Isso vai diminuir o grau de delegação, naturalmente, ele vai aumentar a centralização, o que vai, em muitas fases de negócio ou em algumas corporações, levar aquela administração ioiô, como tudo está preso nele, se delega para a pessoa resolver, não se resolve ao contento, se volta, isso vai demandando ainda mais ele. Então, as coisas positivas de um dono de negócio é que ele dirige a vida fazendo escolhas como ele gostaria. Por outro lado, a demanda excessiva de cada responsabilidade, de cada atuação, de cada decisão, provoca um aprisionamento nas demandas desse empresário. Essas duas coisas precisam ser contrabalanceadas, quer dizer, tem coisas boas sim, é uma capacidade, na medida que uma empresa é funcional, uma organização é funcional, a vida de um grande líder é funcional, está funcionando bem, esse indivíduo consegue planejar melhor do que os demais, por exemplo, escapes, sair com a família num determinado período alternativo, poder se organizar mais para as férias, ter uma condição mais favorável financeiramente. Agora, um dos aspectos negativos é que na intensidade esse indivíduo pode se atrapalhar. Então eu vejo das duas formas. É muito bom ser empresário, eu lido com eles há 19 anos.
As mazelas, os mosaicos são os mesmos, né? Eu usei essa figura no livro. Os mosaicos tendem a ter uma mesma coloração, uma mesma figura, numa intensidade maior ou menor. Eu entendo que tem as coisas boas sim, mas também tem as dificuldades que precisam ser tratadas como qualquer profissão. Já que você citou o livro, nós estamos nos referindo aqui ao livro Empresários no Divã, e eu vou aproveitar aqui o subtítulo do livro e perguntar para você, quem ajuda mais o empresário, Freud, Jung ou Lacan? Primeiro, é sempre uma responsabilidade a gente trazer esse mundo acadêmico, tanto a psicologia quanto a psicanálise, que são duas coisas distintas. A psicanálise se orienta para o inconsciente. A psicologia, às vezes, vai focar nas suas várias escolas as possíveis adaptações, como é que ela vê a mente humana em vertentes diferentes, em linhas diferentes. Quando a editora resolveu, por bem, citar esses três grandes pensadores, eu entendo que Freud, por ser um clássico, né, com muito carinho aos psicanalistas, e do qual também faço parte dentro da minha formação, a gente não podia descartar Freud, né? Existe uma coisa relacionada a um termo chamado narcisismo, que talvez seja a pedra principal da nossa forma de funcionar, que é o tal daquele mito de Édipo. Então, como os homens de negócio carregam uma fantasia de corresponder às suas mães de uma forma intensificada. Então, acho que Freud pode, sem usar o jargão que Freud explica, porque talvez às vezes ele não explique nada, ele contribua para a nossa compreensão e para a gente se livrar um pouco dessas amarras ainda da primeira e segunda infância. Freud seria o principal pensador, aquele que embasa, né, grande parte dessa orientação chamada psicanálise. Depois Lacan é um neopsicanalista, então ele é um indivíduo, um cara que veio depois e reconstruiu formas de pensar, onde ele vai falar muito sobre a importância de uma boa castração, de um bom desmame por parte da figura materna no inconsciente de homens e mulheres de negócio. Essa passagem vai levar a gente a ser um pouco mais saudável ou um pouco menos saudável, mais ansiogênico ou menos ansiogênico. No livro, eu trabalho uma predominância com Freud e Lacan, mas a gente não poderia descartar Jung, que foi um grande amigo de Freud durante 3 anos e meio, a grande idealização da vida dele como um sucessor de tudo aquilo que ele estava fazendo, e depois se tornar um dos maiores inimigos. Mas Jung entra numa vertente onde ele vai considerar os tipos psicológicos, a condição inata de um indivíduo no seu temperamento. E um dos capítulos a gente fala sobre isso. Mas, em especial, Milton, eu queria dizer, um dos jargões do livro, e a gente amadureceu para colocar isso, para melhorar a sua empresa, melhore primeiro você. O mundo agora está começando a descobrir que um setting terapêutico, um ambiente terapêutico ajuda qualquer indivíduo. Então, antes, isso era tomado como algo enlouquecedor, para loucos, para desequilibrados. E hoje a gente sabe que um ambiente, tanto de uma orientação psicanalítica ou de uma orientação mais psicológica, ajuda o indivíduo a ter trocas e ajuda ele a se desenvolver melhor. Então, eu diria que a grande pedra, de fato, né, eu gostaria de dizer que o grande inimigo, parafraseando um filósofo, que o grande inimigo é a gente mesmo. Então, se a gente consegue se entender melhor, sacar o nosso movimento psíquico, mental, como é que a gente funciona, quem ajuda mais mesmo é o próprio empresário. E aí, como é que você usa esse conhecimento, e você trouxe aqui Freud, você falou de Jung, falou de Lacan, mas quer dizer, como é que você usa esse conhecimento na atenção oferecida aos empresários quando identificado esse problema? Você, por exemplo, mantém grupos, o que você chama de GDs, que é Grupo Dirigido de Psicodinâmica em Negócios. Perfeito. Quer dizer, são grupos de empresários que se reúnem constantemente? Como é que isso funciona? Há mais de 12 anos, atualmente a gente está no 44º grupo. Cada grupo tem duração de 16 a 18 meses. Os empresários variam de 27 a 33 participantes. Eles passam por um processo onde, nesses encontros, um encontro a cada 15 dias com duração de 6 horas, eles vão, dentro de um pacto de silêncio e de verdade, a gente vai conduzindo o trabalho para uma condição mais terapêutica. A modalidade grupal é uma modalidade focada para dirigentes e donos de negócio de cunho terapêutico. Então, eles vão se reconstruir de dentro para fora. Isso se dá através de 2 vertentes. A primeira é a conscientização de que existem aspectos que explicam
ou procuram desenvolver uma certa compreensão sobre o funcionamento da mente humana. Então, eles vão, dentro de dinâmicas, se percebendo e recebendo feedbacks. Isso faz com que eles se emocionem bastante, que revisitem o seu passado, revisitem e se mantenham de frente com as questões que eles precisam mexer. Se o indivíduo não tacar a mão onde precisa, ninguém vai salvar, não é um colaborador, não é o sócio, ele vai precisar protagonizar uma coisa diferente. Então, eles vão passando por um processo de compreensão sobre algumas teorias, desde a antropologia, fisiologia do comportamento, genética do comportamento, aspectos da psicologia, da administração, da economia, da própria psicanálise, e vão tendo que desenvolver tarefas usando essas questões na vida prática, não só no laboratório. Quando eles voltam com esses resultados, eles se deparam com eles como se todo o processo fosse um espelhamento. Eles se dão conta, olha o que eu fiz, não tinha me dado conta, na troca com os outros empresários. A gente tem empresários de 9 mil funcionários, 1.200, 30, 40, 50, 2, quem trabalha nos home office. A ecleticidade permite um desenvolvimento elaborativo, através de feedbacks e dinâmicas que vão levar eles em aplicações fora do laboratório. Quando isso volta, a gente processa e aparecem as revelações. O indivíduo vai se abrindo, se colocando, e a gente vai, dentro de uma estratégia metodológica, passo a passo, levando a objetivos distintos, que vai mexer com aquele primeiro triângulo que a gente conversava. Primeiro triângulo que a gente conversava, repete aqui para nós, para relembrar quem não nos ouviu lá no início. Relações afetivas, a prosperidade, que é a saúde relacionada aos números, ao seu desenvolvimento pessoal, e a saúde mental e psíquica, o conflito do indivíduo com ele mesmo, ou a predisposição de alguns traços patológicos, como a hipomania, a síndrome do pânico, a orientação da adição, algumas, a compulsão por sexo ou a compulsão por aquisições, algumas questões que são comuns dentro dos grupos aparecendo. Por mais de uma vez você usou essa expressão, impulsividade por aquisição. O que significa isso? Quer dizer, é uma tara pela compra? É a compra com um objetivo futuro de conquista de uma forma antecipada, sem respeitar muito o time, né? O tempo da condição. E aí, então, está relacionado à questão da ansiedade também. Exatamente. Por conta um empresário, um dono de negócio, por a gente já ter conversado de como ele se sente sozinho, o nível da ameaça, da fantasia interna dele é maior. Então, muitas vezes, pela ansiedade, ele vai antecipar uma coisa que deveria acontecer não agora, não em dezembro. Deveria acontecer por volta de agosto do ano que vem, setembro do ano que vem. E na dificuldade dele conter essa ansiedade, ele vai ter dificuldades de espera, de prorrogar o desejo. Então, a impulsividade por aquisição claro que isso deveria acontecer. A compra do terreno, a compra do galpão, a antecipação da máquina, deveria acontecer, mas não de uma forma tão agressiva e tão rápida. Mas isso isso ocorre por uma questão psíquica? Ou isso ocorre porque nós vivemos num mercado que nos cobra esse processo muito rapidamente, e se eu não fizer isso agora, alguém o fará na minha frente? Essa fantasia de se não fizer isso agora, alguém fará na minha frente, ela tem ponderações. Alguns, por exemplo, é comum aparecer, o Parque Fabril está super adequado e aguenta 2 anos ainda. Como ele vai participar de associações, ele vai viajar, ele vai ver maquinários novos, essa ansiedade de não ficar para trás, que não é um dado de realidade, eu cito no livro, a gente tem neuroses distintas, né? Uma das neuroses, Freud chamava de neurose realística, que ela é voltada à realidade. De fato, alguma coisa pode acontecer, a gente tem que nos anteciparmos, né? Quer dizer, entender que se eu não fizer isso agora, depois pode ter algum problema. Mas existe um tipo de neurose nessas pessoas mais ansiogênicas, que é esse tipo de neurose de natureza neurótica, de fato. A sensação de ameaça e a sensação, se eu não fizer agora, não vai dar mais, faz com que eles precipitem essas aquisições sem precisar nesse momento. O que vai sacrificar, por vezes, o giro, o leitinho das crianças da empresa. Então, isso muitas vezes faz com que eles, antes da hora, façam aquisições. E quando eles vão se complicar?
sempre 1 ano e meio depois, 2 anos depois, a consequência vem sempre depois. Eu costumo brincar da teoria da consequência, a gente não vê nada agora. Tudo que a gente faz hoje, a gente vai pagar por isso um pouquinho mais à frente. Então, uma das dificuldades que eles têm, essa, como eu cito, a impulsividade por aquisições, é a dificuldade de prorrogar o desejo da conquista. Pode ser que o terreno na praia possa vir para 2014, mas agora, se você pegar essa possibilidade, você pode estar sacrificando um outro lado da sua vida. Então, por vezes, não é o mercado, não é o senso de oportunidade, não é uma orientação, se eu não faço agora, vou perder o bonde. A grande predominância, eu chutaria nesse momento, são 1.160 gedistas que já passaram por esse processo. Eu diria, cerca de 80% deles, independente do tamanho, os maiores antecipam helicóptero, antecipam iate, antecipam vazar em empresa fazendo construções, por exemplo. Os menores vão antecipar o carro importado. Então, esse padrão ele se repete em cerca de 80% nos grupos, como outros que eu vou citar no livro. Você falou em gedistas, são os integrantes do grupo dirigido de psicodinâmica e negócio, sobre o qual nós já definimos aqui nessa conversa no mundo corporativo. E relacionado a esse tema que você está falando, eu tinha sinalizado aqui no seu livro isso que você chama seu eterno drama humano, quer dizer, localizar, entender e achar um lugar para o desejo, quando o desejo se encontra com a realidade. É possível se preparar para isso, estar pronto para saber o momento certo disso? É, existem 2 termos, os psicanalistas não gostam muito desse termo que eu vou usar agora, que é o autoconhecimento. Porque quando a gente passa para o nível consciente, não quer dizer que o indivíduo está pensando sobre uma coisa que ele não seja produto. Quer dizer, o inconsciente pode caminhar, levar a gente a acreditar em alguma coisa sobre a gente. Mas já na psicologia, 50% da mudança de comportamento do indivíduo adulto se dá pela autoconscientização. Quer dizer, eu sou assim mesmo, e se apropriar disso, que é a apropriação. 50% da mudança tem uma relação com a capacidade do autoconhecimento relacionada à apropriação. Sou assim e vou precisar fazer alguma coisa com isso. Eu me lembro quando a AIDS começou, e começou a aparecer o soro positivo, uma das pessoas foi para a capa de uma grande revista, nas pagininhas amarelas, e dizia: quando a gente reconhece a nossa fraqueza, paradoxalmente a gente se torna mais forte. A sacada da gente se apropriar das questões negativas e positivas nos ajudam para uma direção melhor. Então, nessa vertente do autoconhecimento, tem uma coisa importante que a gente cita. Existe uma grande tentativa, que é considerado um mecanismo de defesa e também uma forma de resolver a orientação da nossa vida, que é a tal da sublimação. Fatores inconscientes mal resolvidos na vida da gente, como, por exemplo, uma enfermeira que num determinado momento da vida perde o pai num ataque cardíaco fulminante. Na medida que ela se orienta para começar a cuidar de pessoas cardíacas e se desenvolve querendo se especializar cada vez mais e desenvolver na vida dela, ela ser uma referência na área de doentes terminais voltadas a problemas do coração ou na orientação do cuidado com cardíacos, ela vai estar tentando resolver uma questão interna de muito trauma. Ao cuidar de outras pessoas, ela está cuidando do pai dela. Essa orientação a gente chama de sublimação. Pegar um conteúdo interno de natureza mal resolvida e inconsciente e conseguir encontrar no meio uma questão que possa vazar esse conteúdo e se tornar uma coisa produtiva onde as outras pessoas batam palma. Então, certamente, na tua história, na minha história, um fator do nosso sucesso tem a ver em como a gente conseguiu, empiricamente, dirigir a nossa vida, sublimando questões existenciais, lá do nosso passado, na relação com pai, mãe, curadores, as pessoas importantes para nós. São 3 coisas que a gente pode observar. Primeiro, a orientação pelo desejo. O desejo é da ordem do inconsciente. É importante que a gente note quando a gente se sente bem com uma coisa externa. Prestar atenção naquilo que nos realiza pode dar um sinal de que há um desejo dentro da gente de fazer aquele tipo de coisa. Isso é um dos critérios, a gente notar o que nos torna mais motivado no cotidiano de trabalho. Isso é um sinal para que o desejo possa se manifestar de forma um pouco mais consciente.
A segunda é reconhecimento narcísico. Ninguém sublima sem ter palmas no mundo externo. Então é preciso que tanto eu quanto você tenham um reconhecimento, e o ouvinte que está nos ouvindo, pessoas que possam, puxa, como você faz bem esse trabalho, como você foi surpreendente, como... Então a sublimação precisa ter um reconhecimento do lado de fora. Um ambiente que a família não está reconhecendo, irmãos não estão reconhecendo, a empresa não está reconhecendo, o indivíduo vai entrar em conflito e vai adoecer com o tempo. E a terceira coisa é produtividade com rentabilidade. É preciso que a gente coloque as nossas questões no mundo e isso nos traga a condição de sobreviver, porque ninguém vai sublimar pobre, ninguém consegue demorar um período para vender um quadro e não conseguir sobreviver. Essas 3 orientações é uma das coisas que eles vão aprendendo a notar dentro do processo elaborativo. Então, uma das questões importantes, perceba no seu cotidiano o quanto que a motivação interna de algumas funções podem nos tornar mais alegre, mais solto, mais fluente, mais motivado. Esse é um sinal. Gosto de desenvolver esse tipo de trabalho, não gosto de desenvolver aquele tipo de trabalho. É importante que vocês notem, tenham reconhecimento no meio, seja na família, seja fora. A terceira coisa importante de se notar, isso está valendo a pena financeiramente? Essas 3 questões podem levar a tipos de sublimação. Estamos conversando aqui com Luiz Fernando Garcia, especialista em psicodinâmica em gestão de negócios, em gestão e negócio. E eu pergunto a você, Luiz Fernando, o seguinte, com base em tudo que nós estamos ouvindo aqui, e muitos dos que estão nos acompanhando não são empresários, são trabalhadores. E eles devem estar dizendo assim, mas quem tem que ir pro divã sou eu, porque esse cara aí que manda na minha empresa, esse cara tá louco, e está me deixando mais louco ainda. Quer dizer, tudo isso que nós estamos conversando aqui se encaixa para a questão do trabalhador também, do profissional, que não é um líder na equipe necessariamente? Surpreendentemente, quando a gente começa a estudar e se desenvolver nos aspectos da mente humana, a gente vai descobrir que todo mundo é gente. Então, tanto o trabalhador que pega ônibus todo dia, como aquele que sai com seu carro importado de casa às 11 horas da manhã todo dia para iniciar o seu trabalho, os conflitos internos são oriundos, eles vêm de uma mesma base. Então, quando a gente pensa tudo isso, a gente pode extrapolar em questões que poderiam ser genéricas a todos nós. Primeiro, essa condição de se administrar melhor a vida cotidiana, se distensionando um pouco mais. Isso pode ser comum a todo mundo. É claro, um líder de uma empresa vai impulsionar uma cultura necessária à função dele. É preciso que a gente saiba se proteger, mas é preciso que a gente encontre ambientes motivacionais de produtividade. Aqui dentro, como é que eu posso fazer diferença? Com esse louco que está em cima, como você sugeriu, Milton, dentro dessa empresa, dessa corporação, dessa minha função, o que faz diferença para eu me sentir motivado e para que as pessoas notem o meu trabalho? Então, o nível de excelência ele tem que vir como um produto da produtividade da pessoa, não como uma exigência. É preciso que ele encontre coisas onde ele consiga, porque eu gosto de fazer isso e faz bem feito. Isso, com o tempo, vai tirar um pouco o grande mago, o grande tirano, a grande figura do chefe, que muitas vezes pode atropelar a nossa vida. Um dos fatos importantes que a gente não pode considerar é que, numa ideologia capitalista, a insatisfação é uma questão inconsciente colocada no meio. Quer dizer, a gente produz coisas, né? Eu estava brincando outro dia, coincidentemente, com um diretor de empresa, tinha acabado de ascender da gerência para a diretoria e faz parte do grupo. Ele dizia, eu tenho em casa, no armário, cerca de 90 camisas. E eu uso sempre 10 camisas. A gente começa a entender que uma ideologia capitalista vai imprimir o colaborador, por exemplo, querer ter uma TV para se igualar ao seu vizinho, a um colega no trabalho, que talvez não seja o momento para isso. E talvez que a gente não tenha que querer essa TV um pouco maior, de 40 polegadas ou de LED, antes da hora. Cada um com o seu veneno, com a sua dificuldade, inibir um pouco essa necessidade de corresponder a essas demandas do capitalismo. Porque o capitalismo está aqui para inserir na gente a produtividade através da insatisfação. Então, se a gente tiver uma sensação, preciso ter aquilo, não vai dar para ficar sem, você vai se tornar mais produtivo, objetivando coisas. É importante que você saiba que na empresa, às vezes uma parte da necessidade do indivíduo, da questão
do sofrimento do indivíduo tem uma relação com o desejo dele também antecipar coisas. Luiz Fernando, de forma objetiva aqui para a gente fechar a nossa conversa, dê uma sugestão para todos os empresários e todos os profissionais que estão aí no mercado de trabalho e talvez tenham se identificado em muitas dessas questões, as dificuldades para lidar com dinheiro, nível de ansiedade muito alto, impulsividade para aquisição, entre outras tantas que nós conversamos por aqui. Que recomendação você dá para este pessoal de forma objetiva? Dentre 3 delas, eu acho que a gente poderia ficar com questões mais pragmáticas, mais fáceis. Primeiro, se comunicar mais. Quando o desconforto interno existe com relação a alguém, é importante que a gente comunique que aquilo está crescendo dentro da gente. Usando duas maneiras simples. Primeira delas, nunca ser acusatório, nunca virar e dizer você foi, e procurar ser pontual naquele dia, naquela reunião, me sentir desconfortável com, nunca ser genérico, dizer ao outro, esse teu jeito, poder, além de ser pontual, trazer o desconforto para vocês, aí diminui o acusatório. Então, por exemplo, estou desconfortável, não estou conseguindo mais lidar naturalmente com essa situação, estou tendo uma dificuldade de conseguir me comunicar com você. Isso vai melhorar o distensionamento. Emocionalmente, a gente vai ficar mais leve se a gente se comunicar mais. A segunda coisa é ser mais amigo do dinheiro. Se a gente se aproximar um pouquinho, fazer conta, pôr número no papel, usar uma cadernetinha, naturalmente a gente vai ter uma tendência de se amigar um pouco mais com uma coisa que às vezes a gente nega. Tanto homens de negócio quanto as pessoas fazem dívidas e não se aproximam dessa. O problema não é fazer a dívida, mas é que ele já usou um valor. E na medida que ele faz uma outra dívida, isso vai se acumular 1 ano e meio lá na frente. Então, dele poder visitar mais os números uma vez por semana, a cada 15 dias, um caderninho de anotação, ter uma relação mais amigável. Consequentemente, isso vai levar o indivíduo a ter um trato com um auto-boicote financeiro um pouquinho menor. E por último, eu diria, descanso é descanso. Estamos indo para casa, sobrou o domingo, sobrou a segunda, sobrou o sábado. Procurem organizar uma forma, que eu acho que é uma coisa importante que a gente procura entender com todos esses grupos e trocando com eles, que são meus clientes. Eu também sou empresário, tenho uma rede de loja, então a gente acaba transformando esse ambiente num ambiente saudável de troca. É a gente pensar, nunca vai dar para corresponder a tudo. O homem tem buracos, a gente não vai conseguir ser perfeito. Então, levar trabalho para o final de semana é uma tentativa de obter um tipo de perfeição. E essa é uma das coisas que a gente precisa monitorar. Não vai dar para cuidar de tudo, não vai dar para corresponder a todas as demandas. Então, quando for para casa, quando tirar um período de trabalho, de fato, retire a demanda perto, deixa o micro longe, tranca o computador longe, deixa aquilo que precisa ser feito fora, pede para alguém ajudar na família, mas procure encontrar espaços para vocês se desligarem. Isso vai ajudar um pouco na saúde mental, ela começar aos pouquinhos a ser construídas com uma descoberta. É possível a gente se desligar um pouquinho mais. Então essa é uma das coisas que eu deixaria para os nossos ouvintes. Luiz Fernando Garcia, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos e um bom dia. Muito obrigado. Luiz Fernando Garcia, especialista em psicodinâmica em gestão e negócio e autor do livro Empresários no Divã, como Freud, Jung e Lacan podem ajudar sua empresa a deslanchar, livro publicado pela Gente Editora. E a você que nos acompanhou aqui no nosso Mundo Corporativo de hoje, muito obrigado também pela participação. Quero deixar o convite para que você também vá participar do nosso grupo de discussão lá no LinkedIn, Mundo Corporativo na CBN. Se você já estiver nesta rede, você pode participar, se inscreva e compartilhe conosco as suas ideias, porque assim a gente vai poder fazer sempre entrevistas mais voltadas para aquilo que você deseja, para aquilo que você precisa, atendendo à sua demanda. Muito obrigado e até a próxima.